Nesse vídeo irei trazer para vocês comentários a respeito dos resultados do quarto trimestre de 2021 da AS Brasil. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica aí no botão de inscrição para ajudar esse canal, tá bom? E veja, eu recentemente comprei 100 ações de AS Brasil na minha carteira. Comecei a cobertura de ações aqui, vou comprar aos poucos, é uma companhia que eu acredito para o médio prazo. Em relação aos seus resultados, eles não foram nada além do esperado, na minha opinião esses resultados já eram esperados. No acumulado do ano de 2021, a empresa teve um lucro de 516 milhões de reais, isso representou uma queda de 39%, mas essa queda decorreu principalmente pelo fato de no resultado do quarto trimestre de 2020, a empresa ter recebido uma indenização por meio da resolução do GSF, referente a riscos não hidrológicos ali da ANEEL, e isso fez com que ela recebesse um valor considerável, impactando positivamente nos resultados do quarto trimestre de 2020. Por isso, essa foi a grande razão aqui da empresa ter reduzido drasticamente seu lucro, porque afinal de 2020 a 2021 a crise hídrica foi a mesma. Em 2020 com maior agravamento ainda. A alavancagem financeira da companhia está relativamente alta, de quase 4 vezes aqui o EBITDA, mas isso decorre principalmente dos grandes investimentos que a companhia tem feito. Em 2021, a companhia assinou diversos contratos de longo prazo, visando geração de energia principalmente no complexo eólico Cajuína, a companhia focando muito em complexos eólicos, migrando da matriz energética hidrológica para a eólica, que além de ser muito mais sustentável, vai fazer com que a companhia não sofra tanto em determinados anos como ela sofreu com a crise hídrica. Cabe lembrar que a companhia terminou sua reorganização societária em 2021, incorporando a STET pela S Brasil operações e entrando no novo mercado, com um reconhecimento aí de 536 milhões de reais no resultado do terceiro trimestre de 2021, referentes a tributos diferidos, ou seja, um benefício fiscal que foi o que fez com que a companhia tivesse lucro no terceiro trimestre de 2021, se não era para ter prejuízo, assim como agora no quarto trimestre de 2021, que apresentou prejuízo. A companhia fez o seu follow-on, levantando aí mais de 1 bilhão de reais destinados a projetos de crescimento. Não foi follow-on para suprimento de caixa para investimento. Teve ali também o acordo de investimento com aporte de 855 milhões em equity. Quando falo em equity, é em participação societária, por meio da subscrição de ações preferenciais na Guembe Holding para ampliação do portfólio de projetos de geração de energia renovável da empresa. Em relação aos reservatórios, entre o quarto trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021, houve uma melhora ali, uma pequena melhora, na casa dos 7, 8 pontos percentuais, assim como na própria variação anual de 2020 para 2021. Em capacidade de geração, com relação à fonte hídrica, houve uma queda expressiva de 28% entre um trimestre e outro. Por outro lado, em relação à fonte eólica, o que é positivo, houve um acréscimo de 43%. Você já começa a perceber como a companhia está migrando de fato da fonte hídrica para a eólica. Assim também em relação à fonte solar, em que houve um pequeno acréscimo aqui, mas já é positivo. O prejuízo da companhia foi da ordem de 34 milhões de reais, quase 35 milhões de reais. O EBITDA caiu muito, quase 900 milhões de reais aqui de queda. Isso representou 82,4% na base anual. A retração desses indicadores reflete principalmente eventos não recorrentes, como a contabilização no fim de 2020 da repactuação do risco hidrológico, como eu falei para vocês, que impactou positivamente nos números da empresa naquela ocasião. Cabe ressaltar aqui o que é muito relevante, que no quarto trimestre de 2021 houve um rebaixamento de 37% no GSF, fonte hídrica, mais acentuado que o rebaixamento de 31% no quarto trimestre de 2020, porque, apesar da recuperação dos níveis de afluência ao longo do trimestre, a política de gestão adotada pelo operador do sistema foi de priorizar a segurança energética por meio da preservação e recuperação dos níveis de reservatórios, o que refletiu em um menor despacho hídrico no período e um maior volume de despacho proveniente de usinas térmicas. Como já antecipado, a margem operacional líquida da companhia totalizou 294 milhões de reais, representando uma redução da ordem de quase 80%, decorrente do que? Da redução de 947 milhões de reais devido principalmente ao ganho extraordinário decorrente do ressarcimento do GSF no quarto trimestre de 2020, redução de 62 milhões de reais na margem hídrica, reflexo da compra de energia como estratégia de mitigação do risco hidrológico no período. Houve um aumento na margem solar da companhia e também de 51 milhões na margem eólica. Lembrando que o core business da AS Brasil é justamente gerar energia e vender e comercializar. E como a companhia estabelece contratos prévios, se obrigando a entregar determinado volume de energia, caso ela não consiga produzir naquele período aquele volume de energia, como eu já
está ali mais no vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre a S Brasil, ela é obrigada a ir ao mercado, comprar spot e pagar uma taxa ali de mercado, e ela acaba tendo prejuízo com isso. Por isso que a crise hídrica a prejudica tanto quando ela fica dependente apenas dessa matriz energética, ou predominantemente desta. As despesas da companhia subiram 3%, principalmente por causa da inflação, né? E também dissídio ali de 10,5 milhões de reais, dissídio coletivo. Também houveram investimentos em TI, tecnologia da informação, e aí então 3% foi mais do que esperado. O lucro líquido, como eu disse, foi na verdade um prejuízo de 34,8 milhões, e a empresa destaca o menor imposto reconhecido no resultado devido do tributo diferido, 535 milhões de reais, decorrente do crédito fiscal de 536 milhões de reais, em função da reestruturação de sua subsidiária S Brasil Operações. Então essa incorporação da STET pela S Brasil gerou um crédito fiscal para a companhia, que gerou daquele lucro decorrente de um efeito não recorrente aqui, crédito fiscal, senão a empresa teria prejuízo no terceiro trimestre. Então não há com que se preocupar aqui com esse prejuízo de 34 milhões, que como eu disse, não foi nada além do esperado. No acumulado do ano ainda a companhia fechou no positivo, mas teria prejuízo se não tivesse esse crédito fiscal aqui, porque perceba, o crédito foi de 535 milhões, o lucro líquido do ano foi 516, então ela teria um prejuízo aqui. Em relação à dívida líquida da companhia, consolidada no quarto trimestre, foi de 4,5 bi, é uma dívida um pouco mais agressiva, diante dos enormes investimentos que a companhia está fazendo, mas são dívidas ali de longo prazo, com maiores amortizações em 2027 e 2041, como você percebe aqui, fazendo com que ela consiga antes gerar receita para poder então amortizar essa dívida com segurança. Em relação ao CAPEX da companhia, ela reprojetou seu CAPEX aqui e agora entre 2022 e 2026, ela vai investir 3,8 bi. A previsão anterior dela era de 3,5, o que é muito positivo aqui. A companhia segue aplicando seus recursos em novos projetos de energias renováveis que obviamente vão aumentar agressivamente a sua receita e no futuro são mais dividendos para você, não é? Em relação ao patrimônio líquido da empresa, está em 4 bilhões de reais, com a companhia sendo negociada a 5,6 bi, ela não está negociando muito acima do seu valor de patrimônio líquido. Perceba que esse patrimônio líquido aqui de 2,2 bi no Status Invest está desatualizado. Em relação ao desempenho da companhia por fonte de energia, em relação à fonte hídrica, obviamente o resultado foi muito ruim, a energia gerada do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021 caiu bastante, 26%, e na comparação anual, 32,7%. Em compensação, se você comparar aqui com a geração de energia eólica, houve no geral um crescimento de 45%. Em energia solar, um pouco menos expressivo, mas interessante, 2,8%. Cabe ressaltar que a companhia, a fim de diminuir o seu risco hidrológico, realizou compra de energia, mesmo assim, ainda não conseguiu impedir o prejuízo. Cabe ressaltar que no âmbito do mercado livre, que está em grande crescimento no país, a companhia é referência, então isso também me fez investir na companhia. E como a gente percebe, muito embora a receita líquida ainda dependa muito da matriz energética hidrológica e até termoelétrica, esse cenário tende a mudar rapidamente, principalmente a partir de 2023, quando terão contratos ali de longo prazo já em execução, projetos começando a operar, principalmente de complexos eólicos, e redução do nível de contratação de ativos hídricos. Nos anos de 2023 a 2025 vai ir de 60%, 65% e 38%, e aqui em 2025 então o nível cai. Veja aqui, por exemplo, que o complexo Tucano 2023, complexo Cajuína 2023, onde a capacidade instalada será bastante expressiva. Ainda, obviamente, como eu já disse, ela é muito dependente desse grande complexo aqui de usinas hidrelétricas. E interessante notar que a S Brasil já declarou por meio de seu CEO que enxerga um cenário de maior normalidade nos negócios a partir de 2022 e vai seguir apostando no seu plano de expansão. Abre aspas. Hoje já estamos menos expostos a variações da hidrologia e até 2024, com 4,7 gigawatts de potência instalada, considerando os contratos que entram até lá, já vamos ter mais da metade do EBITDA vindo de fontes eólica e solar. Isso aqui é maravilhoso. Quer dizer o quê? Que até 2024, já em 2023, entrando novos complexos eólicos, mais da metade, ou seja, mais de 50% do EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, já vai decorrer de fontes eólica e solar. Ou seja, vai mudar completamente o cenário atual da companhia. E aí, em paralelo, também a companhia vai aliando o potencial de novos mercados do setor elétrico, com baterias para armazenamento de energia, eólicas offshore e produção de hidrogênio verde. Olha só que interessante. Cabe lembrar ainda que, embora o payout da companhia atual seja de apenas 20%, com um dividend yield de apenas 2%, 23 centavos por ação, você precisa lembrar que o payout dela já chegou a 200% em 2016, 114% em 2017, 94% em 2018, 108%
em 2019, 50% em 2020 e aí então começou a cair drasticamente. Como você verifica, a companhia tem um histórico de altos dividendos por ter um payout muito grande. Como ela costuma ser uma grande geradora de caixa, ela consegue distribuir proventos acima do que ela lucra em um determinado resultado de exercício. E isso aqui ainda de forma sustentável. Só que hoje ela não consegue porque está, inclusive, com uma alavancagem financeira agressiva para seus investimentos. E em relação a esse Brasil, ela tem um preço-teto projetado aqui pela plataforma GF+, de 13,66. Por quê? Porque o seu dividendo médio por ação é de 97 centavos, hoje apenas, como eu disse, 23 centavos. O seu yield médio é de 8,5%, de modo que a projeção de dividendo da companhia para 2022 é de 81 centavos por ação. Isso representa um yield nas cotações atuais de aproximadamente 8%, ou seja, ela tem um potencial de multiplicar o seu yield atual por 3 a 4 vezes. E quando isso ocorre, geralmente o mercado faz com que a ação se valorize, porque as pessoas vão às compras. Então, além da valorização que você vai ter, que provavelmente não vai ser tão pequena assim, você vai ter uma multiplicação bem expressiva no seu dividendo. Por isso, na minha opinião, comprar hoje a 11 e pouquinho, principalmente abaixo de 10, se isso acabar acontecendo, a AS Brasil pode ser um ótimo negócio. Comecei a comprar aos poucos. E tem que ser assim, você não precisa comprar tudo de uma vez na loucura, achando que o mercado não lhe dará oportunidades, principalmente brasileiro, que tem um histórico de grande volatilidade. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual a sua postura em relação a esse Brasil? Você segue comprando? Está aguardando uma oportunidade? O que você achou desses resultados? Achou muito ruins? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!